Olá, companheiros da Causa Operária TV, do canal Internacionalismo. A gente começa agora mais um Conexão América Latina, nessa terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. Já queria convidar todo mundo que está entrando aqui, na nossa live, a se inscreverem no canal caso não sejam inscritos. Temos quase 94 mil inscritos na Causa Operária TV. Estamos aí tentando bater a meta de 100 mil inscritos. Comenta também no nosso chat, a gente sempre lê os comentários aqui, interage com nossos espectadores. Curtam o nosso vídeo, compartilhem nas redes sociais, no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Telegram, por e-mail, nos grupos que vocês fazem parte aí, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter também dá para você ter uma espécie de grupos, né? Compartilhem nas suas páginas também. É muito importante a disseminação do conteúdo da COTV para que mais pessoas conheçam a nossa programação. Caso você não seja membro da Causa Operária TV, você pode clicar no botãozinho Seja Membro embaixo aqui do nosso vídeo e se tornar membro da COTV a partir de R$ 7,99 por mês. É o nosso programa de membros. Caso você pode escolher, né? Tem ali para todos os bolsos. E se você já for membro da Causa Operária TV, você pode atualizar o seu status de membro. A gente tem aqui vários status, né? O membro inicial é o membro bronze, é R$ 7,99 por mês. O membro segundo pacote é prata, R$ 19,99 por mês. O terceiro pacote é membro ouro, que é R$ 49,99 por mês. O quarto é membro platina, R$ 99,99 por mês. E o quinto, membro rubi, R$ 199,99 por mês. Então, cabe em todos os bolsos aí. Você pode se tornar membro bronze. Se você quiser, você pode ir avançando aí até o membro rubi, que é R$ 199,99 por mês. É muito importante para a gente essa contribuição, porque é uma contribuição fixa por mês, né? Isso daí garante uma renda para a Causa Operária TV poder utilizar, né, na manutenção dos seus equipamentos, no pagamento de todas as despesas, para a gente também aprimorar a nossa programação, a gente ampliar a nossa grade ao vivo, a gente também aprimorar o nosso conteúdo, a nossa qualidade, né? Produzindo novos programas com mais pessoal, produzindo também entrevistas inéditas, documentários, que é um projeto que a Causa Operária TV está começando agora a levar adiante, né? E para isso daí a gente precisa bastante da contribuição financeira do pessoal que gosta da gente, que acompanha a gente há anos, né? Que acredita que uma imprensa combativa, independente, revolucionária, marxista, anti-imperialista esteja sempre no YouTube, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente não recebe dinheiro dos grandes capitalistas, nem mesmo do Estado burguês, né? A nossa única forma de financiamento é basicamente a contribuição dos companheiros que são o público que constitui a Causa Operária TV. Além de você se tornar membro, você pode ser um membro rubi, se você puder. Você pode também nos comentários adicionar superchat, super stickers, que isso também ajuda, né, a manter a Causa Operária TV financeiramente. Bom, vamos começar o nosso programa vendo a coluna da companheira Márcia Chueri, direto de Cuba, ela que é nossa correspondente em Havana, atualizando o que acontece na ilha caribenha. Olá, sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. Hoje é 28 de setembro de 2021, aniversário de 61 anos da criação do CDR, Comitês de Defesa da Revolução. Os CDRs são uma das maiores organizações da sociedade civil em Cuba, com cerca de 8 milhões de membros. Qualquer cubano maior de 14 anos pode participar do CDR e sua atuação é totalmente voluntária, inclusive como dirigente.
A organização se sustenta com as contribuições dos participantes. Nas cidades, os CDRs são organizados a cada quadro ou edifício, ou seja, cada face de um quarteirão tem seu CDR. Na zona rural, é por vilas de casas, e estão estruturados em nível municipal, provincial e nacional. A organização foi criada por Fidel Castro no dia 28 de setembro de 1960, ante uma multidão de quase 1 milhão de pessoas. Cuba se encontrava sob constante ameaça de ataques terroristas e os comitês vieram para impedir essas ações. Em seu discurso ante a multidão, Fidel mostrou o caminho para enfrentar o inimigo interno. Vamos implantar um sistema de vigilância coletiva revolucionária e que todo mundo saiba quem é e o que faz aquele que vive na mesma quadra, que relações teve com a tirania e a que se dedica com quem se junta. Porque se pensam que vão poder enfrentar o povo, estão muito enganados. Porque vamos implantar um comitê de vigilância revolucionária em cada quadra para que o povo vigie, para que o povo observe. Na noite seguinte, falando num programa de televisão, ele aprofundou a ideia, qualificando-a como uma nova forma de luta, aproveitando nosso principal e mais valioso recurso, o povo. O apoio do povo, a organização do povo, bairro por bairro, quadra por quadra. Já organizamos a milícia para a luta frontal. Agora é preciso organizar o povo para a luta subterrânea. E os comitês cumpriram bem suas funções, porque nesses 61 anos houve muitas tentativas de derrubar a Revolução Cubana e de matar seus dirigentes. E muito dinheiro norte-americano foi investido para isso. E eles não conseguiram. É importante, porém, fazer uma distinção. Os CDRs são uma organização de massas, da sociedade civil, como a Federação de Mulheres e as organizações juvenis. Não pertencem às Forças Armadas. Eles não possuem armas, sua esfera de ação é outra. Historicamente, os comitês foram acumulando muitas tarefas. Já no início, participaram da campanha de alfabetização. São eles que organizam as campanhas de doação de sangue e também atuam com a defesa civil, identificando e evacuando populações vulneráveis em casos de ameaça de ciclones e tormentas. Campanhas de vacinação, controle de vetores de doenças e agora a pesquisa ativa da Covid-19 e até a distribuição de alimentos aos idosos em quarentena, tudo o que acontece em Cuba tem a participação do CDR. Mas, por ser uma organização de participação voluntária e com atuação independente, a ação dos comitês depende muito de sua direção. Com o passar do tempo, muitos foram diminuindo sua atividade, o que chamou a atenção para a necessidade de revigorá-los. Assim, desde setembro do ano passado, o cargo de coordenador nacional dos CDRs está ocupado por Gerardo Hernández Nordelo, um dos 5 heróis de Cuba que estiveram presos por mais de 15 anos nos Estados Unidos, acusados de espionagem. A escolha prestigia a organização, e Gerardo, além de ser muito respeitado por sua história, é conhecido por seu vigor e disposição. Este ano, após os distúrbios públicos de 11 de julho, diagnosticou-se a necessidade de ação local, diretamente na comunidade, para discutir com a população suas demandas e os caminhos de participação para atendê-las. O presidente Díaz-Canel tem participado de reuniões com a população nos bairros e com jovens de setores específicos, como saúde e cultura, por exemplo. Ele está mostrando que é preciso escutar as demandas, discutir formas de ação e participação. E isso é fundamentalmente papel do CDR. Como em qualquer lugar, a realidade de Cuba está sempre em mudança. Os CDRs que estavam inativos estão sendo sacudidos. Os que se mantinham funcionando dão um exemplo. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Valeu, querida companheira Márcia Chueri. Vamos ver agora o vídeo enviado, como sempre, né, pela companheira Ilka Oliva Corado, ela que é poetisa guatemalteca, imigrante indocumentada nos Estados Unidos, vive em Chicago
e traz mais uma vez para a gente sua coluna Crônicas de uma Inquilina. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. El poema que les voy a leer hoy pertenece al poemario Agosto. Por cierto, hoy hay un viento pero terrible, terrible, y es el viento que anuncia la época del frío. Mujer, emprendedora, tejedora, maquiladora, trabajadora, campesina, poeta, amante, mujer desafiante, cantora, madre, adicta, obrera, autodestrucción, mujer, revolución, oradora, maestra, amiga, heroína, compañera, puta callejera, aprendiz, gurú, bruja, ancestra, naciente, soñadora, actuante, mujer migrante, encarcelada, maltratada, abusada, autónoma, niña, indocumentada, mujer elegante, desarrapada, delirante, degenerada, reverencia, liberada, guía, melodía, viento, aposento, perdición, poesía, semilla, arce y roble, inspiración, legión, mujer, hermosa mujer en rebelión. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Valeu, companheira Ilka Oliva Corado, sempre em um cenário diferente, né? O pessoal, nosso público adora os cenários da Ilka, ela sempre consegue, né, tá em um local mais bonito do que o outro. Valeu aqui ao Ernesto Abdala Filho, nosso querido companheiro, um grande abraço para ele, sempre assistindo a Causa Operária TV, sempre assistindo nossos programas internacionais. O Alberto Pereira também comenta: Cuba um dia fabricará automóvel ou mesmo geladeiras. Vamos falar agora sobre o que está acontecendo na Colômbia, né? O pessoal que acompanha o Conexão América Latina já é muito mais bem informado, né, do que quem acompanha apenas a Rede Globo, a imprensa brasileira e mesmo a imprensa internacional burguesa, né, as agências de notícias, porque quase não se fala da Colômbia e quando se fala da Colômbia não se fala, né, o que realmente acontece com a população colombiana e todos os ataques repressivos, genocidas mesmo, né, do governo colombiano, da ditadura colombiana contra a população, particularmente contra a população que vive no campo e com os militantes, né, das Farc e do ELN. Inclusive, né, muita gente já ouviu falar das Farc, associa as Farc com terrorismo, né, porque é o que diz a propaganda imperialista, mas muitos não conhecem o ELN, né, o Exército de Libertação Nacional, que é a guerrilha que está mais operante nesse momento na Colômbia, né? A Farc, ela virou uma parte dela um partido político que primeiro se chamava Frente Alternativa Revolucionária do Comum e depois se transformou em Comunes, né? Uma adaptação aí ao regime político colombiano. E uma outra parte, né, das Farc não aceitou essa capitulação e voltou a pegar em armas. Mas independentemente disso, né, o acordo de paz de 2016, feito entre a cúpula das Farc e o então presidente Juan Manuel Santos, da Colômbia,
acabou por oficialmente encerrar, né, uma espécie de guerra civil que acontecia no país. No entanto, desde então, o governo colombiano, os paramilitares, os parapoliciais, os militares e os policiais continuaram assassinando ex-membros das Farc, né? Já são centenas e centenas de ex-militantes das Farc que, tentando retornar à vida normal, à vida civil, foram executados pelo Estado colombiano, e essa repressão, essa carnificina continua e vem, inclusive, pelo menos nos últimos dias, aumentando, né? Para a gente falar sobre isso, a gente está aqui novamente com o nosso querido companheiro Carlos Hermano, colombiano, que já participou em diversas ocasiões do Conexão América Latina, para falar sobre essa questão, né? O Carlos já abordou em algumas outras oportunidades a repressão do governo colombiano contra as Farc e o ELN, mas agora a gente tem novas notícias, né? Mais novidades a respeito disso, principalmente. Uma das notícias é que em uma operação das Forças Armadas colombianas, ocorrida na segunda-feira, ontem, né, acabou na morte de 10 ex-guerrilheiros das Farc que participaram, inclusive, desses acordos de paz de 2016. Segundo o comandante das Forças Militares colombiana, Luiz Fernando Navarro, aspas dele, temos parcialmente a morte em desenvolvimento de operações militares de 10 bandidos. Aí a gente vê como que eles tratam, né, os militantes ou ex-militantes das Farc, e esses militantes das Farc, né, eram de uma dissidência comandada pelo Mono Ferley, né, que é o nome aí de guerra de um dos comandantes atuais aí das dissidências das Farc. Boa tarde, companheiro Carlos Hermano. É um prazer tê-lo novamente aqui no nosso programa. Queria que você comentasse, né, sobre esse acontecimento de ontem, né, em que 10 aí, militantes, companheiros nossos, né, independentemente da nossa ideologia, da nossa posição política, são companheiros aí que tomaram armas contra a ditadura colombiana e foram executados, né, tratados, como sempre, pelo regime colombiano como bandidos, como terroristas, e a carnificina na Colômbia continua. Tá, boa tarde, companheiro, boa tarde a todos. Así, básicamente, el recrudecimiento de la guerra en Colombia, el exterminio a los excombatientes de las FARC y líderes sociales en Colombia se debe al incumplimiento del acuerdo de paz por parte del gobierno Duque hacia la sociedad colombiana, hacia los territorios que históricamente han vivido la guerra en Colombia. El asesinato de los 10 combatientes se da debido a ese incumplimiento que recrudece la guerra en los territorios por el control de las rentas ilícitas, tanto del narcotráfico como la minería y la extorsión también, ¿no? Recordemos que la guerrilla opera en un territorio donde ellos controlan todas las rentas que estén a su alcance.
Ellos, así, la guerrilla de Colombia, ellos realmente son tratados como narcotraficantes, más como bandidos, ¿no? Terroristas. Uhum. Más realmente en Colombia, ningún colombiano ni ninguna persona que haya visitado los territorios en Colombia o que conozca Colombia puede decir que ha visto un guerrillero sembrando una planta de hoja de coca. Entonces, lo que acontece allí es simplemente una economía que desenvuelve el Ejército de Liberación Nacional, ELN, tanto como las FARC, para ellos poder darles, para poder ellos combatir el Estado fascista en Colombia, la dictadura colombiana, que eh, históricamente se ha apropiado de los territorios y ha masacrado la población campesina, indígena, negra de Colombia. Han sido poblaciones muy olvidadas. Realmente el Estado nunca ha llegado hasta esas poblaciones. Simplemente las poblaciones han conocido históricamente en Colombia el control de la guerrilla, que ha sido un Estado en Colombia, un Estado diferente que le ha brindado una protección diferente a las comunidades. Eh, en Colombia, la oligarquía colombiana es una oligarquía atrasada, sanguinaria, feudalista, que ha recrudecido la guerra en contra de las comunidades y los grupos guerrilleros con el brazo del paramilitarismo. Eh, ha sido uno de los brazos principales para ellos poder eh, eh, hacer que la guerrilla cambie de estrategias de lucha históricamente. Han tenido que cambiar por el recrudecimiento de la presión que ha ejercido básicamente el imperialismo sobre el ejército y la política colombiana, ¿no? El financiamiento real del imperialismo hacia el esmagamiento de los movimientos populares en Colombia. Exactamente, la guerrilla es una piedra en el zapato, es un muro que se encuentra realmente el imperialismo para poder tomarse los territorios en Colombia. Si no fuese por los grupos armados en Colombia, el imperialismo, con la injerencia que tiene y el poder que tiene sobre la política en Colombia, ya se hubiera tomado los territorios y hubiera esmagado la población colombiana. Sim. E houve, né, um pouco antes desse foi um massacre, na verdade, né? 10 militantes aí assassinados pelas forças de repressão. Isso daí, na verdade, é um massacre, uma chacina. E um pouco antes disso, né, houve um episódio na região sudoeste da Colômbia que aconteceu no final de semana. 5 pessoas morreram, com 11 pessoas feridas também, em um ataque numa discoteca na madrugada de sábado para domingo. Segundo o governo, né, esse ataque foi realizado por dissidentes justamente das Farc. E uma coisa que é interessante é que em um dia acontece esse ataque que seria supostamente realizado por dissidentes das Farc e no dia seguinte acontece essa chacina de dissidentes das Farc, né? Mesmo que não tenha ocorrido exatamente no mesmo local, né? Eu não tenho essa informação. Na verdade, esse ataque à discoteca foi na cidade de Tumaco, em Narinho, né? Então foi no distrito de Narinho. E aí foi no domingo. Então acontece esse suposto ataque de dissidentes das Farc e no dia seguinte o exército colombiano realiza esse massacre, né? Parece até meio, não sei, né? Pode ser que uma coisa que no Brasil acontece, né, e que
certamente num cenário como é o colombiano, que é um cenário ainda mais tenso, né, que o governo considera que está mesmo em uma guerra, né, contra esses grupos guerrilheiros, né, eu não duvido que o governo colombiano, pode ser que não nessa ocasião, mas em outras, ele forge, né, ataques, atentados e atribua a eles as Farc ou ao ELN, justamente para ter um pretexto para iniciar uma repressão ainda maior, né, contra esses grupos. Não sei se é o caso desse acontecimento aí em Narinho, mas certamente isso daí já ocorreu inúmeras vezes aí ao longo da história das Farc e do ELN, e inclusive recentemente, né? Porque, imagina, o governo colombiano, um governo que é feito por milicianos, né, por paramilitares, por parapoliciais, e não tem nenhum pudor, né, em executar a sangue frio aí camponeses, indígenas, defensores de direitos humanos. Imagina o que eles não podem fazer justamente com guerrilheiros que eles acusam por meio da imprensa e dos órgãos oficiais como terroristas, como bandidos, né? Fica muito simples, você foge ali um atentado, fala que foram as Farc e depois prepara a opinião pública para esse banho de sangue que acontece, né, contra as Farc. Existe isso daí? Costuma acontecer ser utilizado esse método, né, de forjar atentados, de forjar ataques para atribuí-los às Farc y justificar una represión mayor? Bueno, compañeros, el tema de Colombia es muy complejo, ¿sí? Así, el gobierno colombiano, el gobierno exactamente de Iván Duque, es un gobierno totalmente en decadencia, en desaprobación por el pueblo colombiano, ¿sí? Recordemos que históricamente el gobierno colombiano tuvo una práctica genocida donde reclutaba o ofrecía empleo para jóvenes en Colombia para trasladarse de una región hacia otra y asesinarlos en una ciudad diferente a la donde ellos vivían para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate. Eso fue en la época de Álvaro Uribe, cuando Juan Manuel Santos era ministro de Defensa. Entonces, fueron 6.402 personas que el Estado asesinó, 6.402 reconocidos hasta el día de hoy, porque se habla que fueron unas 10.000 personas que el ejército colombiano asesinó para hacerle creer a la opinión pública que ellos estaban acabando con la guerrilla de las Farc y el ELN. En los territorios, compañeros colombianos, existe un estado permanente de guerra. Después de la firma de paz, cuando las FARC abandonaron los territorios, cuando salieron de los territorios, hubieron otros grupos armados que quisieron tomar el control de esos territorios para precisamente apropiarse del control de las rentas ilícitas de la cocaína, de la minería ilegal, ¿no? Entonces, en esas regiones es muy fácil para el Estado y la imprensa burguesa crear una situación mediática de decir que fueron los disidentes de las FARC o que fue el ELN que acribilló las personas en la discoteca, cuando realmente pudo haber sido policía también, porque en Colombia los atentados de falsa bandera existen. Realmente la oligarquía colombiana utiliza esas disputas en los territorios entre el ELN, las FARC, las mafias que controlan el territorio, el cartel de Sinaloa que se dice que opera en Colombia con un brazo de las disidencias de las FARC y otros grupos armados, el Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas de Colombia, entre otros innúmeros grupos que existen operando en los territorios por el control de las rentas ilícitas. Entonces es muy fácil para el Estado colombiano crear un caos en la media nacional para el objetivo de ellos es poder hacer autoatentados, ¿sí? Y poder involucrar el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Crear
crear un cerco mediático para que la población crea que el gobierno de Nicolás Maduro está albergando grupos terroristas, como ellos lo denominan, a las FARC y al ELN, que operan desde Caracas y hacen atentados hacia el ejército colombiano o infraestructura colombiana, planeados desde Caracas. Entonces, así, compañeros, es complicado porque el 13 de septiembre hubo un ataque terrorista a la infraestructura energética venezolana y Caracas se quedó sin luz. Recordemos que Caracas el gobierno bolivariano ha estado en diálogos con la oposición y el gobierno colombiano ha estado intentando interferir en los diálogos por medio de atentados de falsa bandera que han sido el 14 de septiembre, el 13 hacen el atentado en Venezuela a la infraestructura eléctrica, el 14 supuestamente el ELN junto con una disidencia de las FARC atacan un convoy militar y asesinan a 5 soldados, colombianos. Entonces, la oligarquía colombiana, por orden del imperialismo realmente, ellos colocan un contingente de soldados más en la frontera para ellos amenazar a Venezuela con una invasión. El 15 de septiembre se reúne el presidente Nicolás Maduro con Mohamed Barkindo, el presidente de la OPEP, para ellos reestructurar cómo van a incrementar el precio del crudo, ¿no? Y vienen unos hechos sucesivos, ¿no?, entre la oligarquía colombiana intentando interferir en el diálogo de Venezuela y el recrudecimiento de la guerra en Colombia. ¿Sí? El día 20, desde el día 20 hasta el día 22 de septiembre, estuvo el comandante del Comando Sur en Colombia, y realmente se reunió con la cúpula militar, que es una cúpula fascista que intenta realmente hostigar a Venezuela todos los días. El presidente de Colombia estaba en los Estados Unidos mientras el comandante del Comando Sur estaba en Colombia, Iván Duque estaba en los Estados Unidos. Entonces, todos podemos ver que quien manda realmente en los Estados Unidos es el complejo militar norteamericano. El presidente sale del país y entra el jefe del Comando Sur para tal vez comandar esos atentados de falsa bandera y crear escenarios mediáticos para ellos poder intentar invadir a Venezuela y cercarlo cada día más. También el día 23 de septiembre, el jefe del Comando Sur llega a Brasil desde Colombia. Entonces, son cosas que están conectadas, ¿no? Y no sé si Bolsonaro estaba en Brasil cuando el jefe del Comando Sur vino, ¿no? Más da para ver la conexión que hay entre Colombia y entre Bogotá y Brasilia, entre el brazo militar norteamericano y el desenvolvimiento de la política y el hostigamiento a Venezuela. Entonces, pues básicamente, compañeros, es el ataque contra las FARC y el ELN y los líderes sociales en Colombia. Básicamente es por la política del enemigo interno, por esa doctrina que el imperialismo ha escrito para Colombia desenvuelva sobre las comunidades, la opresión hacia las comunidades y es crear el escenario de guerra para intentar invadir Venezuela e saquear o país. E, inclusive, né, falando nessa questão de operações de bandeira falsa, uma notícia que chegou também ao Brasil é que a colombiana está acusando, né, a Venezuela de invadir o território aéreo colombiano com uma aeronave não tripulada, um drone, né, de fabricação russa no domingo, nesse último domingo também. E
Na verdade, a Colômbia denunciou no domingo, isso daí teria acontecido no sábado. Ou seja, existem antecedentes, né, como você mesmo falou, que podem indicar que isso daí seja também mais uma operação de bandeira falsa, em que o governo colombiano acusa a Venezuela de invadir o seu espaço aéreo. Uma coisa curiosa, né, a gente deveria se questionar. Por que a Venezuela invadiria o espaço aéreo colombiano se a Venezuela, nos últimos anos, né, é um país que está, na verdade, cercado por inimigos e está tentando resistir, né? O máximo, o que a Colômbia quer, o que a Venezuela quer, na verdade, é paz, né? Ela não quer interferir nos assuntos de outros países, ela nem está em situação de fazer isso, né? Ela está cercada, então não teria motivo nenhum para invadir o espaço aéreo de algum outro país, principalmente da Colômbia, né, que é o governo mais hostil à Venezuela. E esse tipo de acusação acontece frequentemente, só que quem costuma fazer isso, na verdade, é a Colômbia, né, invadindo espaço aéreo da Venezuela, muitas vezes negando, só que outras vezes com a desculpa, né, de lidar com justamente dissidentes das Farc ou membros do ELN que operariam ali na fronteira entre Colômbia e Venezuela. Você acha que isso daí também foi um episódio de bandeira falsa, Carlos? Así, compañero, históricamente las guerrillas han habitado las fronteras. No es que las guerrillas vivan en Venezuela, ¿no? Sino que ellos habitan las fronteras y puede ser una fórmula de escape para el cerco que el ejército colombiano le pueda poner a ciertos grupos guerrilleros, ¿no? Básicamente, compañero, es así, el único país de América Latina que ha bombardeado otro país es Colombia. En el 2008, el ejército colombiano, cuando Juan Manuel Santos era ministro de Defensa, ellos bombardearon un campamento de las FARC dentro de Ecuador. Entonces, es un país que viola la soberanía de otros países, está comprobado, porque ellos bombardearon Ecuador. Tanto así que hubo una cumbre de la CELAC de urgencia llamada por los países del ALBA. Escapó en este momento, mas tuvo que ser llamada porque es como si cualquier país invadiera Brasil y lo bombardeara, solamente porque aquí hay un grupo, ¿né? Entonces está la diplomacia, ¿né? Donde se puede hablar con el otro país y decir qué es lo que está pasando y solucionar, ¿né? Mas no, Colombia invadió Ecuador y lo bombardeó. Siempre que hay un atentado o que hay un problema de orden público en Colombia, el presidente Duque, lo primero que él sale a decir en los medios es que el atentado o cualquier situación que haya acontecido, ellos dicen que fue preparado en Caracas. Entonces, son atentados de falsa bandera, sí, son situaciones mediáticas que ellos crean también, ¿sabe? Y acusaciones sin pruebas, ¿no? Porque el espacio aéreo, marítimo y terrestre de Colombia es dominado por los Estados Unidos. Entonces, un militar colombiano, un coronel, un general colombiano, no puede entrar a una base norteamericana en Colombia si no es con permiso del comandante militar norteamericano. Entonces es imposible que un dron de Venezuela, en las situaciones de tensión que tiene la frontera, Venezuela viole el espacio aéreo colombiano, porque Colombia, dominado por el imperialismo, derrubarían un dron militar venezolano solo para mostrar de que Venezuela sí está invadiendo Colombia, mas no es así.
E utilizaria isso daí, inclusive, como pretexto para uma É, operação mais ostensiva contra a própria Venezuela, né? Uma tentativa de invasão mesmo, já que os Estados Unidos sempre quiseram invadir a Venezuela, né? Então não teria né? por que a Venezuela fazer esse tipo de provocação. Irán no derrubó un dron militar de los Estados Unidos solo por violar un centímetro de su espacio aéreo. Entonces los Estados Unidos permitirían que un avión ruso invada el espacio aéreo que es dominado por ellos. No tiene lógica. Entonces, eh, la oligarquía colombiana es una oligarquía al servicio del imperialismo, es una oligarquía asesina, es una oligarquía fascista que se entromete en todos los problemas de América Latina. Es la plataforma de agresión a todos los países. ¿Eh? Es la plataforma de agresión tanto a los países de América Latina como países de la Euroasia, porque con el dinero de la cocaína colombiana se financió el intento de golpe en Turquía al presidente Erdogan. Pasó del dinero de la mafia colombiana, de los bancos colombianos, a la oligarquía venezolana, banquera venezolana, que lava dinero también de la mafia y el paramilitarismo colombiano. Y colocaron dinero en la Turquía para hacer una intentona de golpe. Entonces, Colombia es un régimen peligroso que ha financiado la invasión a Nicaragua, ha financiado la invasión a Irán y Os financia... próprios, perdão, no assassinato do presidente, do ex-presidente haitiano, foi cometido justamente por ex-membros do exército colombiano, né? Y así, dentro de la comisión que salió que salió de Colombia para asesinar el presidente Jovenel Moise, habían personas sindicadas de estar involucradas en el homicidio de los 6.402 jóvenes inocentes que asesinó el Estado colombiano, que es un caso llamado falsos positivos. Entonces, esas personas, como una persona sindicada por la ley de tortura, de terrorismo, de desaparición forzada, consigue salir del país para asesinar a otro presidente. ¿Eh? Es un esquema que también otra cosa, que algunos de los militares que participaron en el asesinato del presidente de Haití fueron entrenados por el Pentágono, reconocido públicamente por el Pentágono. Entonces, es una maquinaria empresarial que tiene el imperialismo con el ejército, el alto mando del ejército colombiano y la oligarquía para exportar mercenarios para otros países. Hay mercenarios colombianos en África, hay mercenarios colombianos en el Medio Oriente, y espalhados por varios países del mundo, tanto que exportan aquí mismo para el Caribe a asesinar a un presidente. Y la oligarquía colombiana pide que se respeten los derechos humanos de los mercenarios que están presos en Haití. Entonces, ya todos vemos cómo es que es la cosa con la oligarquía colombiana. Pois é, pede que os mercenários, os assassinos, aqueles militares que inclusive estavam sendo, né, investigados aí por participarem do assassinato, da execução de civis colombianos, esses aí tenham os direitos humanos respeitados, sendo que o governo colombiano e esses caras aí são os maiores violadores de direitos humanos aqui na América Latina, né? Um espectador aqui, o Recuperação, ele comenta: essa Colômbia é uma aberração, cadê os identitários para reclamar? Cadê a ONU? Cadê a Greta Thunberg e os fakes europeus? Aí é curioso, né? Aí a ONU não fala absolutamente nada com esse derramamento de sangue promovido pelo governo colombiano, monitorado, na verdade, controlado, né, pelo imperialismo norte-americano. E uma outra notícia, né, como se já não bastassem aí notícias ruins de execuções, de assassinatos na Colômbia,
é que hoje morreu um dos principais líderes, né? O comandante do ELN, justamente, o Ogliangel Padilha Romero, conhecido como Fabián. Ele foi alvo, 10 dias atrás, de um bombardeio do exército colombiano no departamento de Chocó, que fica no noroeste da Colômbia, que deixou 6 mortos e vários feridos. O Fabián, né, ele teria sido encontrado ferido ontem, segunda-feira, e levado a um hospital de Cali, onde ele teria morrido. Isso daí é o que diz a imprensa, né? É o que diz justamente o Ministério da Defesa colombiano. Bom, um fato, conforme o próprio Ministério da Defesa colombiano, é que 6 mortos, pelo menos, foram vitimados, né? 6 pessoas aí foram executadas pelo bombardeio do exército colombiano, do ELN. E, no entanto, né, como a gente não confia, né, Carlos, nas autoridades colombianas, assim como a gente não confia nas autoridades brasileiras do Bolsonaro, também fica, inclusive, a própria dúvida, né? Se realmente o comandante do ELN morreu após ser socorrido e levado para o hospital, que parece até uma ajuda humanitária, né, por parte do exército colombiano. Bombardeou o cidadão ali, ele estava ferido e levou para o hospital para cuidar dele. O que a gente, conhecendo o exército colombiano, tá mais para, caso ele realmente não tenha morrido diretamente no bombardeio, tá mais para ele ter sido executado logo depois, como foi executado, por exemplo, Che Guevara na selva boliviana, do que para ele ter morrido no hospital socorrido pelo exército colombiano, né? Então é um massacre generalizado contra membros do ELN e contra membros das Farc aí que se espalham pela Colômbia, ainda tentando a luta armada contra o governo colombiano. E agora, né, o comandante do ELN também foi vitimado aí fatalmente pelas forças de repressão genocidas da Colômbia. Sí, el Estado colombiano realmente ha utilizado la misma práctica de bombardeo hacia las guerrillas. Cuando la guerrilla de las FARC nació, ellos realmente se vieron obligados a tomar las armas por bombardeos que el Estado colombiano le hizo a comunidades campesinas indiscriminadamente. Entonces, de allí, de ese bombardeo, nacen las FARC, ¿no? Entonces, hoy podemos ver que a Raúl Reyes lo bombardearon de una forma indiscriminada. Alfonso Cano, que fue un comandante de las FARC que estaba en proceso de diálogos con el gobierno nacional, él fue brutalmente traicionado y asesinado, ¿no? Hay varias versiones de cómo Alfonso Cano fue asesinado. Dicen que fue un bombardeo y después fue ajusticiado, ¿no? Es una práctica del Estado colombiano. Recordemos que a Santrich, que fue fusilado, ¿no?, y fue muerto con granadas, y dicen que fue una operación mercenaria junto mercenarios de Maicao, de una zona de Colombia fronteriza con Venezuela, y exguerrilleros que conocían la zona junto con militares preparados desde el Pentágono, ¿no? Você se refere ao Jesus Santrich, a Jesus Santrich, que era um dos líderes, da segunda Marquetalia, ¿no? Él fue asesinado y cercenado el dedo meñique, ¿no?, para comprobar de que sí era esa persona la que habían asesinado. Entonces es una práctica así imperialista de realmente
vender una operación militar, ¿no? Y desenvolver bajo la mesa otra, ¿no? Que es asesinar el objetivo, como fue el Che Guevara, ¿no? Que también fue asesinado de esa forma, ¿no? Entonces, realmente es eso, el imperialismo y la oligarquía colombiana, ellos son realmente, con los comandantes guerrilleros, han sido despiadados, ¿no? Han sido realmente torturados, ¿no? Han sido bombardeados y cuando han quedado vivos han sido ajusticiados. Yo estaba viendo un video, no había visto el video del guerrillero Fabián que bombardearon. Ahí, según la prensa, él quedó vivo y lo asistieron humanitariamente, ¿no? Respetando el derecho internacional humanitario. Realmente no sabemos, después del bombardeo, realmente corriendo 3, 4 meses, es que nos damos cuenta que en ese bombardeo eh, eh, muy seguramente cayeron menores de edad, cayeron campesinos, indígenas, porque el ejército colombiano eh, es mentira cuando ellos dicen que hacen operaciones quirúrgicas, ¿no? Encima de la guerrilla de las FARC. No existe eso. Realmente cuando ellos bombardean un campamento, ellos asesinan crianzas, asesinan campesinos, el caballo, la vaca del campesino, los pollos, todo, ¿no? Entonces, si es por tierra, entonces pues también asesinan a las personas, ¿no? Los ajustician porque según ellos el campesino que esté cerca de campamentos de las FARC es colaborador de la guerrilla, entonces también son objetivo militar. Solo que ese tipo de operaciones se vienen descubriendo con los días, ¿no? Porque hay sectores de la izquierda en Colombia donde aprofundan en esos temas de investigación sobre los bombardeos del ejército colombiano hacia los campamentos de las FARC o del ELN, que casi siempre han demostrado que bombardean crianzas, bombardean campesinos, sin una previa investigación del lugar, sin ese derecho internacional humanitario que ellos están, promulgando, que defendieron en el bombardeo contra esa persona, ¿no? Entonces, es una cosa muy hipócrita en Colombia realmente. Mas así, es un mandato del imperialismo, né? Deixa eu agradecer aqui o Roberto Pereira, o Adriano Teixeira, que é o nosso companheiro. Você inclusive deve conhecer, né, Carlos, o Adriano Teixeira, companheiro Adriano. Um abraço aí. Um grande abraço a ele. Ele manda um salve aí para nós dois. Valeu, companheiro Adriano, sempre na luta com a gente, companheiro do PCO. A Angelina Dias, como eu já tinha falado aqui do Recuperação. A Melodia Beatriz, que envia também uma rosa como super sticker. Obrigado, companheira. O Wolf fala Viva as Farc. A Ana Paula Martins também fala Vida Longa as Farc. E obrigado ao Flávio Portela Ribas Martins por ter se tornado membro ouro da Causa Operária TV. É muito importante a sua contribuição, companheiro, se tornando membro ouro aí, ajudando, né, a Causa Operária TV financeiramente. Membro ouro é R$ 49,99 por mês, cabe em vários bolsos aí, apesar da crise, né? Quem puder se tornar aí membro ouro, membro platina, membro rubi, a gente agradece muito, porque é uma maneira de financiar a imprensa operária, a imprensa revolucionária do PCO. Bom, queria agradecer novamente, Carlos, a sua presença aqui, sempre explicando para a gente, né, para o público brasileiro. É muito importante, né, eu sempre lembro que é muito importante ter esse tipo de informação que você traz e também esse tipo de análise que você traz, porque a gente pegando o noticiário, como eu disse, da imprensa brasileira, quando se fala da Colômbia, quando se fala de FARC, de ELN, só tem assim a versão do governo colombiano, né? Se você vê as notícias, você vê ali as acusações, mesmo das notícias que são teoricamente imparciais, sem dar opiniões ali, apenas relatando os fatos, entre aspas, fala as FARC que são acusadas
de tráfico de drogas, de plantio de cocaína, de coca, de assassinatos, de serem grupos terroristas, bandidos, vândalos, e com ELN é a mesma coisa, né? Sempre esse tipo de acusação. E é bom a gente trazer aqui para mostrar que, na verdade, quem faz isso realmente é o Estado colombiano, né? O governo colombiano, o exército colombiano, assim como acontece aqui no Brasil, né? Acusam o MST, a LCP. Aqui no Brasil não tem luta armada atualmente, né? Mas acusam também esses grupos de serem vândalos, acusam o próprio PCO, né, de ser vândalo, sendo que, na verdade, vândalos são esses governos de direita e de extrema direita que assassinam a população pobre, assassinam militantes políticos, assassinam camponeses. Então é muito importante ter, né, essas informações suas para rebater, né, e contradizer todas essas calúnias que são propagadas pelo governo colombiano, pelo imperialismo, e são aí ressonadas, né, pela imprensa internacional, inclusive pela imprensa brasileira. Então, muito obrigado pela sua participação, Carlos. A gente volta a se falar. Quem sabe você participa companheiro. de mais um programa nosso nos próximos dias. Valeu, então. Um abraço para você, grande abraço, companheiro Carlos Hermano. Um abraço também aqui ao companheiro João Paulo Guerra Chevran, que se torna membro bronze da Causa Operária TV. Seja muito bem-vindo, companheiro, lutando conosco aqui, lado a lado, por uma imprensa revolucionária, operária, comunista. Essa contribuição sua é muito importante, tornando-se membro da Causa Operária TV, para a gente construir essa imprensa que desmente, né, todas essas manipulações da imprensa burguesa sobre o cenário nacional e o cenário internacional também. A gente fica por aqui. Muito obrigado a quem assistiu a gente. Daqui a pouco, 4 da tarde, tem Rui Costa Pimenta na TV 247 com transmissão simultânea na Causa Operária TV. Então vocês fiquem ligados, continuem na programação. Daqui a uma horinha tem o Rui Costa Pimenta e a Causa Operária TV continua sua programação. Valeu, pessoal. Até a próxima terça. Tchau.